Professor Jorge Jesus, por favor, aqui atrás. Que hoje não vejo nada. Aqui. Opa. Boa noite. Parabéns por mais essa vitória. Quando você vê o Flamengo chegar à 8ª vitória seguida no campeonato, vencer mais uma partida por 3-1, disparar na liderança do Brasileiro, você olha a atuação do time, você acha que ainda falta alguma coisa para esse time do Flamengo? Ainda falta ajustar alguma coisa, Jesus? Bom, boa noite a todos. Portanto, ganhar, porque é com esses objetivos que nós todos os jogos propomos a jogar, seja contra quem for, é para ganhar. Neste momento temos conseguido ganhar e fizemos a 8ª vitória consecutiva. A sua pergunta, o Flamengo ainda tem muito para crescer. Estou a trabalhar há 3 meses e pouco no Flamengo. Há muita coisa ainda que nós podemos melhorar, não sei se vamos melhorar, mas podemos melhorar. Apesar de agora deste ciclo de jogos não haver muito tempo mais para trabalhar variantes e ideias que nós temos para incorporar na equipa, agora é mais recuperar os atletas. Como vocês sabem, sábado já é jogo com o São Paulo. Hoje, na segunda parte, eu fiz as substituições, tirando a do Arão, que não foi tática, mas todas as outras duas foi exatamente para dar descanso ao Arrascaeta e ao Gabigol. E os jogadores estão de parabéns, estão focados, estão mentalizados para as dificuldades que vão encontrar jogo a jogo, porque só jogo a jogo é que a gente pode fazer contas. Falta muito campeonato para haver a decisão final. Há várias equipas que estão neste momento atrás de nós, que esperam recuperar e, portanto, tirar o Flamengo da primeira posição. Ainda bem que é assim. E nós vamos tentar defender o nosso primeiro lugar com qualidade, com uma equipa com muita experiência e com uma capacidade emocional forte, apesar de hoje, com algumas situações que aconteceu ali com alguns jogadores do Inter, metemos em coisas que não devíamos ter metido, mas parabéns mais uma vez aos adeptos, aos torcedores, aos jogadores. O jogo, às vezes, as facilidades tornam-se dificuldades. Pensámos que jogando, e é verdade que jogar com 8 é muito mais fácil que jogar com 9 ou com 10, neste caso, com 2 expulsões, mas os jogadores normalmente têm sempre a tendência de facilitar quando pensam que o jogo torna-se fácil, e acabámos por sofrer o 1-1 e tivemos outra vez que puxar pelos galões. E pronto, e a partir do 2 e do 3, sim, aí já se tornou mais fácil o jogo. Jorge, aqui, boa noite. Até para você falar que o time talvez tenha achado que a partida tenha ficado mais fácil, com 2 jogadores a mais em campo, serve de aprendizado também, que não pode deixar de desconcentrar, até pelo gol sofrido para o Internacional, serve de aprendizado para a sequência, o time não pode baixar tanto o ritmo ou a concentração? Não, a equipa não baixou o ritmo. A equipa... Repara uma coisa, o problema quando tu tens uma expulsão ou seja, essa expulsão nunca te facilita o teu ataque, ou seja, a tua equipa com bola, porque uma equipa quando tem um jogador a menos, se tu jogas contando com o guarda-redes, não é? Com 11, normalmente tens 2 linhas de 4, 8 jogadores e tens 1 ou 2 avançados em situação posicional. Aí sim, para quando recuperares a bola, poder ser uma equipa ofensivamente para sair. Sem esses jogadores, o que é que acontece? Não sais, mas a defender são os mesmos. A defender são os mesmos. A única coisa que altera é que ela não sai para o ataque. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu durante o jogo todo. Acabou, levámos um golo, a bola bateu na cara do Gerson, um recurso que o Gerson ia bem, deu o peito às bolas e a bola bateu-lhe na cara. Antes disso há 3 situações que nós aí sim podíamos ter feito um pouco melhor, mas os jogadores também com alguma experiência não quiseram fazer faltas em sítios que
poderia ser uma falta, e aí sim, que tu tens jogando com 8, ou com 7, ou com 6, ou com 8, ou seja, aquilo que for na bola parada, podes fazer um golo. E é verdade que acabámos por levar o golo na bola corrida, mas o futebol é assim, tu podes andar aqui 500 anos e as coisas são sempre diferentes. Mister, boa noite, Raíza Simplício aqui, Flá TV, e nós temos pergunta dos torcedores que nos enviaram pela internet. Cláudio Cordeiro, no Twitter, pergunta o seguinte: Mister, o que é mais difícil, tirar 8 pontos de vantagem e assumir a liderança ou se manter líder até o final do campeonato? A outra pergunta, Mister, é do Peter Ferreira, e ele diz o seguinte: a prata da casa do Flamengo sempre revelou grandes jogadores, como Zico, Júnior, Adílio, Andrade. Como é que você vê a possibilidade de revelar mais um jogador, mais um prata da casa pelo Flamengo? Hoje entrou em campo o Ranieri, enfim. Primeira pergunta, é uma pergunta interessante, não é? Se é mais difícil, foi aquilo que nós fizemos, recuperar 8 pontos ao primeiro classificado, na altura era o Palmeiras, ou manter agora o nosso primeiro lugar. São os dois difíceis, não é? Foi difícil de chegar lá, e agora, como sempre, o mais difícil é saber te manter lá. E, portanto, uma coisa está ligada à outra. Não é? As dificuldades para recuperar os 8 pontos foi difícil, como é óbvio, e agora é difícil tu também continuares a defender o teu primeiro lugar, a tua primeira posição. Difícil porque tens atrás de ti adversários muito fortes, não é? Que é o caso do Palmeiras, que é o caso do Santos, o caso do Corinthians, o próprio São Paulo. Sei que o São Paulo hoje perdeu 1-0. E pronto, aí ficou um bocadinho mais difícil, mas não deixa de ser uma grande equipa. E sabe, temos aqui, e vamos justificar esses grandes jogadores que o São Paulo tem, porque quando jogas contra uma grande equipa como é o Flamengo, esses jogadores vão aparecer. E portanto, não sei responder com uma certeza com o que é que foi mais difícil. Para mim, não tendo uma certeza, mas pensando bem, não é? Em termos o que é práticos e deixar de ter teorias, o mais difícil é tu agora defenderes até acabar o campeonato e seres campeão. Isso será o mais difícil. A segunda pergunta, claro que nós já estamos a tentar, o Ranieri é um menino com 17 anos, o Flamengo tem jogadores na base que vão acrescentando no futuro muita coisa ao Flamengo. Eu cheguei há três meses, tem um menino que, quando eu puser a jogar, vai-se revelar um excelente jogador, que é o Vinícius, e portanto está a aprender. Não é fácil neste momento, num campeonato com todos os jogos como quase uma final, tens a Libertadores, não é fácil tu lançares vários jovens ao mesmo tempo. Mas não tenho, aquilo que eu tenho a certeza é que o Flamengo tem uma base, um escalão de formação, ou vários escalões de formação, como nós chamamos em Portugal, com muita qualidade, e que vai sair jogadores para o futuro desta equipa do Flamengo. Jorge, aqui à sua direita, boa noite. O senhor falou já algumas vezes do talento do brasileiro improvisado, enfim, do talento, da qualidade técnica, e o que me pareceu hoje foi um Inter com uma proposta diferente da que veio na Libertadores, mais fechado, com as linhas mais definidas, o Inter, com volante, com 4 volantes, e o drible ali do Ribeiro no lance, que ele dribla o Nonato, ele abre a defesa, e o talento individual fez a diferença na minha percepção. Queria que o senhor falasse desse lance, se concorda, e enfim, fala. Hoje este jogo não tem muita história. A equipa do Inter, com as expulsões, cada vez ficou mais fragilizada, como é normal. O seu treinador tentou, ao máximo, não sair daqui com uma goleada, tentou sempre ajustar 2 linhas de 4 jogadores, e foi isso que eu disse. Ofensivamente ficou uma equipa sem possibilidades de saída, mas defensivamente continua a defender bem. É uma equipa que defende bem, é uma equipa que tem, na minha opinião, bons jogadores. Tem 2 jogadores
que naquele 4-3-3, não vou falar em nomes, que têm muita qualidade, jogam em qualquer equipa do Brasil. E o Inter é uma equipa com grandes jogadores e por isso está justamente na quarta posição. Um caso curioso, nós nestes últimos 3 jogos jogámos com o São Paulo, que era o primeiro ou o segundo, tinha os mesmos pontos que nós, jogámos com o Santos e hoje jogámos, portanto, Santos, que era quando jogámos era segundo classificado, hoje jogámos com o Internacional, que era, não sei qual foi os resultados, mas penso que vai continuar a ser o quarto classificado. E hoje que a derrota do São Paulo não sei, mas também está nos 5 primeiros classificados, ou seja, estes jogos que temos tido no Maracanã vão ser com os primeiros 5 classificados e nós até agora temos vencido e vamos descansar e recuperar para que no sábado a equipa possa vencer também o São Paulo. Mister, boa noite, parabéns pela vitória, pelo resultado. A gente percebeu, né, o Flamengo vinha hoje com 3 jogadores pendurados, né, podendo ficar de fora de próximas partidas, e aconteceu o contrário. O Inter, que teve jogadores expulsos, a gente, óbvio, né, teve algumas discussões do jogo normal entre você, o Rafinha e tudo mais, que a gente percebe que é para melhorar a equipe ou tirar de alguma situação desnecessária, mas o Flamengo melhorou muito psicologicamente. O Flamengo teve eliminações antes de você chegar aqui no Brasil, né, que foram nitidamente pelo psicológico. Eu queria que você pontuasse sobre isso, essa diferença, essa importância do Flamengo psicologicamente estar bem, e hoje quem perdeu a cabeça foi o Inter, o Guerreiro, etc. e tal. Sim, é verdade. O equilíbrio emocional dos jogadores e de uma equipa é fundamental, e muito mais naquelas equipas que jogam para objetivos definidos, como é o caso do Palmeiras, o São Santos, o próprio Internacional, o Flamengo. E, portanto, os seus jogadores têm que ter um equilíbrio emocional muito forte. Não é só... Quando as coisas correm bem, é fácil. O difícil é quando as coisas não correm tão bem. E o Guerreiro, que é um grande jogador, gosto muito das características do Guerreiro como jogador. Mas ele não pode fazer o que fez hoje, ele não pode discutir com o árbitro. Facilitou o jogo, tirou a equipa dele do jogo, e isto faz a diferença das equipas e faz a diferença dos jogadores, e a minha equipa também, com estas situações, alguns jogadores também foram um bocadinho atrás daquele burburinho todo que estava a acontecer ali, a querer como nós dizemos em Portugal, não sei se aqui também dizem, pôr água na fervura para que tudo se acalmasse, mas só que quando tu falas para o adversário ele não sabe se tu queres acalmar-se, se não queres, não é? E depois acontecem situações que nós podíamos ter evitado, porque não tínhamos nada a ver com aquilo que estava a passar na equipa do Inter, tínhamos e temos que estar focados naquilo que nós temos que fazer nos jogadores do Flamengo. Mister, boa noite. Parabéns por mais uma vitória, né? Queria fazer uma pergunta em relação ao desgaste dos jogadores a partir de agora. Começou uma maratona, a verdadeira maratona no Campeonato Brasileiro, com jogos no meio de semana e final de semana. O que a gente deve fazer agora, o que fazer a partir de agora, para que esses jogadores continuem mantendo o alto nível do futebol apresentado aqui no Maracanã e em qualquer outro campo? Isso é o crescimento das grandes equipas. As grandes equipas têm este problema crescido, ou seja, jogas para objetivos e tens mais que uma competição e estás inserida nela e queres ganhar, neste caso, que é o caso do Flamengo, que é ganhar as duas, não é? A meia-final da Libertadores e o Campeonato Nacional do Brasil, e, portanto, isto não é nada de novo para mim, e aí só tens 2 hipóteses. Ou tu modificas a equipa e dás-lhe alguma recuperação, e aí pões em perigo os teus objetivos nessa competição onde tu mudas a equipa, ou jogas tudo, como a gente diz em Portugal, ou pões a carne toda no assador. Pois a carne toda no assador é aquilo que o Flamengo está a fazer. Põe a carne toda no assador. E a nossa forma de recuperar
É os dias que temos para recuperar. Uma recuperação fisiológica, uma recuperação ativa, uma recuperação com a ajuda do nosso departamento clínico, que é espetacular, com a responsabilidade e um grande profissionalismo dos jogadores, que é aquilo que têm feito até hoje. E não tens outra hipótese, só tens estas duas. Mister, aqui na frente, eu tenho te observado mais tranquilo dentro de campo, até pelo que vem acontecendo em termos de rendimento. Agora, você se sente seguro com relação à sequência do Flamengo, com um jogo no meio de semana e no final de semana, de acertar o time na base do papo, ou você acha que ainda precisa treinar algumas situações e você vai acabar sendo impedido por causa do calendário? Sim, neste momento já não. Neste momento é como você diz, é na base do papo. Agora, repara, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, não é? Amanhã os jogadores praticamente não, os que jogaram vão fazer só uma recuperação não ativa, passiva, véspera de jogo, a mesma coisa, e sábado de jogo. E, portanto, é só uma questão de trabalharmos muito em cima de conversações e de algumas imagens do próprio jogo, para melhorarmos algumas coisas que não fizemos tão bem, porque no campo não há hipótese para fazer. Mister, aqui atrás, boa noite. Estou atrás da luz aí. Queria saber a importância que você vê em manter essa escalação, essa formação que o Flamengo tem conseguido repetir algumas vezes, apesar dos jogos em meio de semana e fim de semana, e como você acha que isso pode influenciar num jogo decisivo como o do Grêmio na outra quarta-feira? Nós jogamos sábado com o Palmeiras, quarta-feira, temos mais um dia de descanso, não é? Sabendo que o Grêmio, de certeza que nessa jornada, nessa rodada, vai pôr a grande maioria dos seus jogadores a descansar, a recuperar. Nós não podemos fazer isso. Nós temos, como eu disse, pôr a carne toda no assador. E vamos para a frente. Acreditamos muito naquilo que somos capazes de fazer. Acreditamos muito nos atletas. Eles estão-nos a dar sinais, até agora estão-nos a dar sinais fisicamente muito altos, não sinais de fadiga. Hoje tive a oportunidade, como eu vos disse, de poupar 3 jogadores, um dos quais o Arão não poupei por causa do jogo de sábado, tirei por causa de uma questão tática do jogo, mas o teu feito isto, também o poupei, porque é um jogador que tem uma intensidade muito alta no jogo, e o Arrascaeta e o Gabi, até se calhar devia os ter tirado mais cedo, mas como o Gabi é o artilheiro, às vezes a gente deixa mais um bocadinho para ver se ele faz mais um golo, mas foi por causa disso que os tirei os 2. Boa noite, Mister, meu nome é Fernanda. 2 coisas. Você pretende, a gente está uma semana aí, o Flamengo está uma semana de iniciar a decisão, né, a semifinal da Libertadores. Você pretende poupar algum jogador para o jogo de sábado, agora contra o São Paulo? E com relação às convocações do Gabigol e do Arrascaeta, e dos outros 2 também, a gente tem principalmente o Gabigol e o Arrascaeta como homens de gol, né? São os artilheiros, o Gabigol artilheiro e o Arrascaeta também com 10 gols. Como suprir essa ausência deles nos jogos contra o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense? Minha amiga, é assim. Quanto a factos, não há argumentos, eles não estão cá. E, portanto, temos que arranjar alternativas. Não é por acaso que hoje a minha primeira... Está bem que o jogo, né? O jogo também estava a pedir um jogador com características ofensivas. Não foi por acaso que eu meti logo o menino, o Ranier, porque penso que ele é um dos jogadores que pode solucionar esse problema.
E, portanto, nós, quando chegarmos à altura, temos tempo de pensar o que é que vamos fazer. Agora, o mais importante é este jogo sábado, que o São Paulo vai ser um clássico, vai ser um jogo emotivo, um jogo difícil, e depois do jogo vamos pensar o que é que vamos fazer com o Grêmio, mas aquilo que eu lhe vou dizer é que não vou poupar ninguém por causa do jogo do Grêmio. Os que tiverem condições para jogar, vão jogar. É o centro. William Godoy, boa noite. O quanto você acha que esse jogo vertical e direto do Flamengo contribui para a espontaneidade e liberdade criativa dos seus jogadores? Nós temos um jogo em função também das características dos jogadores, não é? Os jogadores com as características ofensivas do Flamengo não só são rápidos, como também são tecnicamente evoluídos, não é? São jogadores com uma capacidade técnica que podem, em qualquer momento, resolver uma jogada. E, portanto, nós procuramos incutir uma ideia de jogo na equipa face às características desses mesmos jogadores e vocês que veem todos os jogos do Flamengo sentem que o Flamengo, num momento para o outro, faz golo, ou pode fazer golo, não é? Isso é um sinal de poder de uma grande equipa, neste caso que é a equipa do Flamengo. Boa noite, mister. A gente percebeu ali na sua alteração do Arão que o Gerson ficou como o único homem de contenção na equipe do Flamengo. Queria que você pudesse avaliar um pouco essa situação, se te agradou e se você acha que ganhou mais uma opção ali, uma forma de jogar, independente aí de resultado. O Gerson é um jogador que tem umas características que qualquer treinador gosta, não é? Tanto com bola como sem bola. A posição dele, em função das características, a melhor posição dele é um segundo volante, e ninguém tenha dúvidas nenhumas. Agora, ele joga tão bem em qualquer posição que um treinador pode o pôr, se calhar até ponta de lança. Ponta de lança, centroavante. Ele, ao jogar ali, não é uma posição que seja desconhecida para ele. Ele já jogou várias vezes como primeiro volante. E nós estávamos a precisar de não ter dois jogadores ali tão posicionados quando a equipa tinha a bola ao lado um do outro, a jogarem os dois na horizontal. E eu precisava de um jogador que jogasse na vertical em função do médio defensivo. Não tendo nenhum jogador no banco com essas características, porque não tenho, só se fosse o Diego, mas o Diego não está cá, infelizmente para nós. Nós nem damos por a falta dos jogadores que, como foi o Diego, como foi o Coelhar e como foi o Léo, três jogadores que quando eu cheguei eram titulares desta equipa, não é? Hoje ninguém se lembra deles, é bom sinal. Mas são jogadores que nos davam muitas mais soluções para, por exemplo, estar a falar do que eu falei, que hoje, se eu quisesse ter um segundo volante, quisesse lançar no jogo um segundo volante com essas, porque o jogo estava a pedir isso, não é? O jogo estava a pedir isso, tive que inventar um pouco, não é? Puxei o Everton para dentro e posicionei mais o Gerson. Jorge, você está 3 meses aqui no Brasil já, deve ter percebido algumas diferenças, particularidades da cobertura da imprensa aqui também. Eu queria que você desse sua opinião, falasse das principais diferenças do trabalho dos jornalistas, da imprensa aqui e de Portugal, por favor. É tudo em proporção. Em Portugal tem vários jornais diários desportivos, não é? Que têm que vender e, portanto, tem que haver notícias desportivas, umas verdadeiras e outras não. Todas as televisões em Portugal o dia todo a falar sobre os três grandes, Benfica, Sporting e Porto, mas diferente do Brasil. Diferente do Brasil, e aqui no Brasil, ainda bem que é assim, aqui no Brasil fala-se muito do árbitro, passa-se os dias todos a falar do árbitro, a mostrar a jogada, que era penalti, não era penalti. De futebol não falam quase nada, zero.
Agora, arbitragens é todos os dias dos árbitros, não é? Felizmente vocês não têm esse vício. Também falam da arbitragem, mas passam por cima, só falam do jogo, o que é que o treinador fez bem, o que é que não fez, meteu aquilo, não meteu aquilo, devia ter feito isto, devia ter feito aquilo, que é coisas do futebol. Portanto, já que me faz essa pergunta, dou-vos os parabéns, porque vocês falam do futebol, e nós todos somos agentes do futebol, e as coisas que não me interessam, às vezes também acontecem no futebol. Nós devemos projetar e a pergunta que você me faz, o que é que eu gosto mais? Gosto da forma como vocês falam do jogo. Isto não é uma crítica aos comentadores e às pessoas que falam em Portugal, mas eu estive lá muitos anos, não é? Sei como é que é. Lá fala-se muito e há, só para vocês perceberem, há um painel, como aqui há, de 4, 5 pessoas a falar de futebol. Mas aqui falam de futebol. Lá há 3, um é do Sporting, um é do Benfica e outro é do Porto. E cada um tem que defender o seu clube. Não é? Então aquilo é... Cada um defende o seu clube, mas o futebol de zero. Jorge aqui, boa noite. Bem curtinha. Uma é sobre o Gabriel, para uma pauta específica, não só pela essa boa fase dele, que parece que não tem fim, mas por tudo que ele movimenta com criançada, com plaquinha na arquibancada, enfim, esse personagem, Gabriel, tão importante que tem sido esse ano para o Flamengo, e também, se puder explicar aquele gesto ali, a gente sabe que é para uma linguagem de Libras, explicar aquele gesto no final também. Eu quis homenagear os surdos mudos. Eles ensinaram-me alguns gestos, porque estive com eles no nosso CT, e eles ensinaram-me que este gesto assim, e isto assim, quer dizer Flamengo para o mundo todo, I love you. E eu então fiz o gesto que eles me ensinaram. E para os homenagear também a eles. Diz? O Gabriel, isso é outra coisa da paixão, não é? As pessoas adoram a forma como o Gabriel festeja os golos, a forma como ele de vez em quando aparece nos jogos, com mudança de cenário no cabelo. E hoje os adeptos do futebol e do Flamengo tentam imitá-lo. Isso é um sinal muito bom, é um sinal de paixão pelo futebol, pelo amor pelo clube. E vocês não sabem, porque estão aqui todos os dias, não sabem valorizar a qualidade e a beleza que vocês põem nos jogos. É o espetáculo que vocês são fora daquilo que é o jogo. É impressionante e é apaixonante. Obrigado a todos, obrigado, Mister. Obrigado. É a apresentação amanhã às 16 no CT.